uma relocação, e de certa forma isso tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir, né? Muitas vezes, assim, a gente está num nível de depressão muito profunda, e é quando a gente decide morrer, e muitas vezes, por mais absurdo que pareça, a gente está num pico de estresse tão absurdo que uma situação ínfima, ela pode ser o gatilho que estava precisando, né? Para preparar essa palestra, um dos livros que eu li foi um livro do Angela Micamon, e ele conta a história de uma moça que, de repente, numa noite, ela se viu tão completamente, absurdamente sozinha, que ela chegou a tentar o suicídio. Na verdade, assim, ela pulou da janela do quarto dela, mas ela conseguiu ser socorrida, e ela estava numa condição grave ainda no hospital, e aí depois ela contando sobre a experiência dela, ela fala que ela nunca tinha pensado em morrer, mas naquela noite, especialmente, ela teve uma sensação de solidão tão avassaladora, e aí as coisas foram dando uma sensação de opressão tão grande, que ela sentiu que não tinha outra alternativa a não ser fazer aquilo. E esse, na verdade, é o tipo de suicídio que a gente vai ter mais dificuldade de tratar e de precaver, porque é aquele que se dá diante de uma situação de impulso, né? Ou de um acúmulo de algumas coisas, ou de uma sensação inquestionável naquele momento que eu não tenho outra alternativa a não ser cometer aquele ato. Mas o intuito dessa palestra é discutir um pouco a decisão de morrer, né? Porque muitas vezes a gente convive com pessoas que aparentemente estão bem, que estão funcionais, que estão até rindo, que estão alegres, mas elas já tomaram essa decisão de morrer há muito tempo, né? E elas ficam só adiando o momento em que efetivamente elas não cumprem o ato. E essas pessoas, esses suicidas potenciais silenciosos, muitas vezes são muito difíceis de ser ajudados, porque a gente sequer sabe que eles estão precisando de ajuda. Não é à toa, e eu acho que por um lado, as nossas campanhas do Setembro Amarelo, por um lado, elas são ingênuas. Por quê? Porque elas dizem assim, você não está sozinho, você tem alguém, faça isso, a vida é maravilhosa. Elas são ingênuas no sentido de que, quando uma pessoa decide morrer, isso ajuda, mas não é suficiente. Por outro lado, né, é uma forma que a gente encontra de dizer para aquela pessoa que sempre há uma possibilidade de uma escuta, e que muitas vezes essa escuta faz com que a gente repense uma ideia. Muitas vezes a gente tem uma ideia há muito tempo, e ao longo da vida, parece que assim, todas as coisas ruins ou adversas que vão nos acontecendo, só nos servem de amparo para dizer assim, realmente não tem outro caminho, não tem uma outra possibilidade, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Né? Então, por isso que quando o Daniel, e eu agradeço de novo, né, o convite para essa nossa parceria, quando o Daniel me convidou para dar essa palestra, eu pensei assim, Daniel, eu acho que eu quero falar sobre isso, quando eu decidi morrer. Porque muitas vezes a gente está tentando convencer uma pessoa, e ela está há anos construindo essa ideia, e imaginando que essa é a solução. Tem um filme bem interessante que ele fala, na verdade é um filme sobre a situação de um término, né? E aí eu não vou lembrar agora o nome desse filme, não adianta, porque eu corri tanto para estar aqui agora que me fugiu. Mas tem uma cena desse filme que é muito forte, ela fala assim, da insuportabilidade de lidar com uma sucessão de dias iguais. É quando eu decidi acabar com tudo, o nome do filme. Só que ela não está falando do final de sua vida, ela está falando de um relacionamento que ela tem. Mas muitas pessoas entendem que, assim, se todos os dias são iguais, se nenhum dia me reserva nada que seja minimamente bom, interessante, o que eu vou suportar o amanhã, né? Então, por isso, é para essas pessoas que eu pensei em falar essas coisas hoje. Pode passar, Daniela. Essa é uma frase do Andrew Solomon, aquele famoso autor do Demônio do Meio-Dia, né? Ele diz o seguinte, o suicídio não é... Ixi, gente, não é esse slide. Ai, Daniel, não é esse slide. Esse slide que eu te mandei, né? É, esse slide que você mandou. Não são esses? Não. Eu não sei se... Eu mudei essa frase. Você quer que eu passe o próximo para ver? Vamos lá. Deixa eu ver. Não, esse slide... Peraí, rapidinho, eu vou entrar aqui no Point e te mando. Então, a nossa ideia, é óbvio,
a vida é minha, eu tenho direito a ela, eu tenho direito a escolher as minhas coisas. Mas a gente, enquanto profissional da área da saúde, a gente entende que, de certa forma, não há nada, o Sartre fala da absurdidade do ato, né? Não há nada mais absurdo em alguém entender que a melhor solução que ela tem diante de si é tirar a própria vida. Então, eu começo com uma citação do Anderson Solomon, que ele diz o seguinte: o fato de alguém ser extremamente feliz não significa que não seja extremamente triste. Esse é o nosso grande engano. Mas fulano era alegre, era engraçado, era inteligente, né? O Setembro Amarelo, ele vem exatamente em homenagem a um de 17 anos, que era engraçado, inteligente, espirituoso, muito amado e muito querido. Tinha acabado de reformar o seu Mustang amarelo e que estava num processo de depressão profunda. E por conta de sua morte, os seus familiares e amigos distribuíram cartõezinhos com lacinhos amarelos e com dizeres que eles achavam que podiam ajudar as pessoas que podiam estar sentindo a mesma coisa que ele. Então, a gente não pode se enganar, né? Tem uma música do Frejá que eu acho incrível, que ele diz assim: rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, nem todo mundo que parece feliz efetivamente está. Pode passar, Daniel. Agora vai dar tudo certo. Passar aqueles slides, certo? Já está passando, na verdade. Isso. Será que está de novo errado? Eu não acredito, não. Passa o próximo, só para ter certeza. O que eu te passei, não é o primeiro. Não, esse está errado. O último que eu te passei, todos os slides, eles começam, o título é Quando Decidi Morrer. Aqui, deixa eu só parar a gravação aqui. Eu achei ele morto para eu entender o que significa eu tirar a minha própria vida. Eu não vou ter acesso a absolutamente nada. Pode passar, Daniel. E essa foi uma das principais críticas que eu fiz e muitas pessoas fizeram quando aconteceu aquela série clássica, né, 13 Reasons, 13 razões, é que, na verdade, assim, aquilo mexe muito com a fantasia do adolescente. A menina se mata e ela deixa 13 vídeos que ela pretende que sejam distribuídos para as pessoas que, de alguma forma, tiveram alguma coisa com a sua decisão. O que ela não entende é que, na vida real, provavelmente, a partir do quarto vídeo, as pessoas já esqueceram que ela morreu, as pessoas não compartilharam e talvez não tenha o sentido que ela pretendia. E, ao mesmo tempo, mesmo que todo mundo tenha visto e tenha pensado, ela não vai ter acesso a isso. Na vida dela, provavelmente, ela imaginou as pessoas recebendo os vídeos, como as pessoas iam reagir. Ela só esqueceu que ela não ia estar presente, que isso não ia fazer a menor diferença para ela. O suicídio pode ser encarado como uma experiência, uma pergunta que o homem faz à natureza, tentando forçá-la a responder. A pergunta é a seguinte: que mudança a morte produz na existência do homem sem ser o insight da natureza das coisas? É uma experiência desajeitada, pois envolve a destruição da própria consciência que tenta e espera a resposta. Pode passar, Daniel. Eu vou tentar não demorar no seu slide, conta do tempo. O suicídio legitima a possibilidade de se morrer, confirma um desespero humano. A gente tem o Kierkegaard, né, que vai falar muito sobre a questão do desespero, e uma das angústias, né, que a gente sente é exatamente a dificuldade de ser a gente mesmo no mundo que está o tempo todo exigindo e cobrando coisas de nós, né? Mas se a gente consegue resolver essa questão, a gente suporta, né, o peso de uma existência. Pode passar, Daniel. Compreender a ideia, né, a Feijó fala um pouco sobre isso, a ideia é que a gente possa, então, compreender os sentidos que estão em jogo na indecisão de acabar com a própria vida. A grande maioria das pessoas que acabam cometendo suicídio ou que já tentou suicídio, nunca tem certeza absoluta. Quase todas as coisas que a gente vai fazer na vida que são definitivas, a gente não tem certeza absoluta. Eu já peguei no consultório muitas pessoas angustiadas diante da decisão de casar ou não casar, de ter filhos, né? E o que a gente não se dá conta muitas vezes é que não existe nada no mundo mais definitivo do que a morte. Segundo o Jeremy Camon,
O homem que se mata se liberta de uma ausência intolerável. O suicídio é hoje a expressão radical de uma crise de total aniquilamento da condição humana. A autoagressão possui matrizes incontáveis. Pode se traduzir na falta de cuidados com uma úlcera, no consumo de 40 ou mais cigarros diários, na gestão de álcool em quantidades abusivas, no trabalho maquinal e sem limites, em excesso na comida. Com seu comportamento, o suicida manifesta o veredito que decretou seu fracasso social. Não há lugar para ele. Por meio da morte, redime seu ser da frustração de si. E muitas vezes, quando a gente fala de suicídio, a gente não considera todas essas alternativas das pessoas que vivem constantemente colocando a sua própria existência em risco e que, de certa forma, elas não assumem a total responsabilidade pelo suicídio, mas o provocam dia após dia. Pode passar. A citação do Fernando Pessoa, que eu adoro, uma das coisas que a gente pode relacionar essa sensação é a que ele diz assim: sofrer sem sofrimento, querer sem vontade, pensar sem raciocínio. Eu acho isso de uma profundidade absurda, porque só quem já sentiu isso consegue se identificar com essa frase. Eu sofrer sem sofrimento, eu não consigo nem explicar. Eu tenho filhos, eu amo os meus filhos, eu quero estar com eles, mas isso não é suficiente. Eu quero, mas eu não tenho vontade, eu não consigo explicar. Eu penso, mas eu não consigo definir mais limite de pensamento. Pode passar, Daniel. É o equivalente a sentir um nada avassalador. A vida se torna, então, uma repetição, tal qual o relógio, que repetidamente marca as mesmas horas. A solidão, um dos aspectos maiores do homem contemporâneo, adquire contornos insuportáveis, cuja dimensão irá dilacerar o coração, de modo a estrangular todos os sonhos e ilusões. A solidão passa a ser um determinante de desespero que, inclusive, sufoca e aniquila outros expressionismos existenciais. A incapacidade de se alterar essa condição aumenta ainda mais o sentimento de inutilidade. Em outro momento, a gente pode pensar em discutir isso relacionando, né, o quanto que a pandemia e o quanto que o excesso de contato através das redes sociais, ele tem contribuído para essa sensação maior de solidão, que a gente tem uma falsa impressão de conexão, e isso pode, entre outras coisas, explicar por que a gente vem tendo um aumento tão devastador nos quadros de depressão e nos quadros de suicídio. Pode passar, Daniela. Outra frase do Fernando Pessoa, que eu acho também bastante forte: assisto a mim mesmo, presencio-me, as minhas sensações passam diante de não sei que olhar meu como coisas externas, aborreço de mim tudo, todas as coisas são, até as suas raízes de mistério, da cor do meu aborrecimento. Acho que essa é uma outra descrição que seria perfeita para uma pessoa que está num quadro importante de depressão. E que não adianta você tentar convencê-la, porque é assim que ela está enxergando, é assim que ela está se sentindo. Pode passar. Isso, porque quando a gente pensa no quando decidir morrer e a gente associa com essas frases, a gente entende que a pessoa decidiu porque ela não está conseguindo enxergar uma outra possibilidade, uma outra alternativa. Tem uma discussão muito interessante também no livro chamado A Filosofia do Tédio, do Svensson, em que ele fala que ao longo dos últimos anos, ainda mais com o advento da tecnologia, dos nossos excessos, dos nossos hiperestímulos, o Lipovetsky fala um pouco disso também, ele foi dizendo da nossa incompetência em administrar o tédio, o cotidiano comum. E aí, nesse sentido, a existência parece ficar muito mais pesada, porque tudo é tão legal, tudo é tão interessante, que quando a gente se depara com um vazio, a gente simplesmente não sabe o que fazer com ele. E aí ele vai dizer, ele vai lembrar que o tédio profundo é uma experiência existencial fundamental. Ele surge quando não se pode fazer o que se quer, ou quando se tem que fazer o que não se quer. O tédio profundo lembra a falta de vontade. E no mundo contemporâneo, diante do fato de que a gente desaprendeu a administrar o tédio, muitas sensações que nos parecem insuportáveis, elas vão estar advindo
disso. Pode passar. Pode continuar. Porque se der mais um clique, ele vai isso. O tédio, essa ideia de que da situação ou existência como um todo são profundamente insatisfatórios. Quando a gente tem um aumento do tédio, isso vai gerar uma falha grave na nossa sociedade ou cultura como transmissor de significado. A tentativa da gente de quebrar a monotonia da vida é exatamente nos submetermos ao excesso de estímulo. O excesso de estímulo, ele vai gerar impulsionalidade, uma baixa tolerância à frustração e vai fazer com que a gente superinterprete situações de vazio como sendo insuportáveis. Pode passar. Esse livro é muito interessante, ele é muito legal. Acho que se der uma olhada, ele vai, não? Ai. A gente vai pensar em 4 palavras que vão estar muito relacionadas com a decisão de morrer. O desespero, o desamparo, a desesperança e a depressão. Nem todas as pessoas que pensam ou que cometem suicídio estão necessariamente depressivas, deprimidas no ponto de vista do adoecimento, mas o excesso do desespero, a dificuldade de administrar as nossas próprias questões, a sensação de desamparo, eu não tenho com quem contar, eu não tenho para quem falar o que eu estou sentindo. Eu pedi ajuda a um monte de pessoas e ninguém entendeu o quanto que eu estou precisando. E com isso diminui a minha esperança. E a gente sabe que a perspectiva e a esperança são as coisas que nos mantêm aqui nesse mundo, que é um mundo muito duro, um mundo difícil, né? Isso tudo remete a uma sensação de insignificância e nos traz de volta para o tédio. Nesse sentido, o tédio profundo se assemelha a uma espécie de morte, ao passo que a morte, nesse caso, assume a forma do único estado possível. É aquilo que vai promover a ruptura com o tédio. Sendo assim, o tédio tem a ver com a finitude e com o nada. O tédio existencial, ele vai ser proporcional a uma alma sem conteúdo. E é por isso que é muito importante, né? Muitas pessoas que falam, pode passar, que falam a questão do suicídio é a questão da fé. A fé pode ser a fé na religião, pode ser a fé em si mesmo, pode ser a fé numa profissão, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, porque muitas vezes são as nossas causas que nos mantêm ainda aqui. O tédio é como como uma doença das próprias coisas, uma doença que faz toda a vitalidade murchar e morrer, desaparecendo quase de repente. Eu acho essa imagem muito impactante, né? Você vê assim, é o desespero propriamente dito, ele está cercado de pessoas, mas ele está completamente sozinho, ele está gritando, não tem um único olhar dirigido para ele. Pode passar, Daniel. O indivíduo, no impulso de livrar-se do mal que o perturba, acaba por destruir-se inteiro. Sentimentos de relevância social são muito relacionados com isso, e aí você tem nisso, no suicídio, a solução, como o alívio da frustração. E essa frustração não é uma frustração qualquer, uma frustração no sentido de uma existência inteira. Pode passar. O processo de morrência, a Karina Fukumitsu, ela fala muito sobre a questão do suicídio, ela tem um curso de especialização em suicidologia, né? E ela fala, é muito forte, mas ao mesmo tempo é extremamente interessante quando ela define o processo de morrência. E ela diz que o processo de morrência é quando a gente definha, né? É um definhar que resulta da complexidade de processos autodestrutivos. Que o suicídio, ele é o ápice do processo de morrência. Pode continuar. E aí, como o Calmo lembra, né? Esse processo de morrência, ele não é exatamente o ato em si, mas esse processo de morrência, muitas vezes, ele se arrasta durante muitos anos. A morte é o cessar da consciência, a gente precisa lembrar disso. O adolescente, principalmente, ele tem uma fantasia de que ele vai ter acesso ao que as pessoas vão fazer. Ele
imagina a situação da morte, as pessoas chorando, e ele, na sua impulsividade, né, e faz com que ele não perceba que a morte é final. A morte acaba, eu não vou ter acesso a absolutamente nada. Independente da fé que eu tenha, que me dá um suporte, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Tem um filme fantástico chamado The Discovery, que tem um cientista, que é o Robert Redford, que ele descobre que quando a gente morre, a gente não morre, a gente vive de uma outra maneira. Quando ele descobre isso, e ele divulga os resultados, a quantidade de suicídios que aconteceu na cidade foi um absurdo. Por quê? Porque todo mundo queria uma chance de começar de novo. Ah, minha vida não está muito legal, deixa eu morrer e começo de novo. E isso é uma ficção, a gente não vai começar de novo, a gente vai simplesmente morrer. A morte, nesse sentido, é definitiva, ela é irreversível, ela representa o fim do ser no mundo, como Heidegger nos lembra. E aí tem essa imagem que eu coloquei, é de um projeto que é chamado Ponto e Vírgula, né? Esse projeto Ponto e Vírgula, ele diz o seguinte: às vezes a gente não precisa que acabe, a gente não precisa do ponto final. Às vezes a gente só precisa de uma pequena pausa, para que a gente possa repensar algumas coisas, para que a gente possa ser orientado, e muitas vezes para que a gente possa ser acolhido, né? Eu vi vários relatos de pessoas que, quando tentaram suicídio, que foram acolhidas no hospital, foram muito maltratadas pela equipe médica, como se fosse assim: puxa vida, eu deixei de dar assistência para uma pessoa que tem câncer, que está lutando para viver, e aí você está bonzinho, e aí você tenta suicídio. Como assim? Né? E aí as pessoas não conseguem entender que isso se dá diante de um profundo processo de adoecimento também. Pode passar, Daniel? Quando decidir morrer, a gente pode tentar usar aquilo que a gente tem de nossos recursos para a gente desenvolver resiliência. E a gente pode mudar, sim. E a gente pode adquirir uma competência de estresse que vai fazer com que a gente administre melhor as nossas coisas. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, e não é nenhuma vergonha pedir ajuda. Pode passar. Porque, assim, eu ouço muitas pessoas quando vão para o hospital passando mal e tal, que o médico, isso é emocional. E o emocional é dito não como uma coisa forte e importante, mas como assim, você é muito incompetente, você é só emocional, você está perdendo meu tempo vindo aqui. E aí tem uma psicóloga alemã, que é a Cristina, que ela tem um livro muito legal que fala sobre resiliência, e ela defende que nem todas as pessoas têm os mesmos níveis de resiliência, mas a gente pode trabalhar e desenvolver resiliência, né? E que a resiliência é uma espécie de força que nos capacita a resistir às pressões do mundo. É a capacidade que a gente tem de responder e retornar ao nosso estado de equilíbrio. Pode passar. Algumas pessoas têm menos recursos que outras, isso é fato, não adianta a gente discutir. E essas pessoas, elas tendem a ter uma sobrecarga psíquica. E tem outras pessoas que não, que elas são mais fortes, e elas usam as adversidades como desafios, o que não impede com que essas pessoas, pode passar, que têm menos recursos, não possam aprender a desenvolvê-los, porque esse é o nome. O nosso trabalho é entender que o desejo de morte é legítimo, mas a gente vai fazer o impossível para dissuadir a pessoa dessa convicção. Como é que a gente desenvolve resiliência? Incentivar estados agradáveis. O estado agradável, a gente não vai entrar aqui na perspectiva do pensamento positivo, aquele no sentido mais comum do termo, mas assim, como é que é meu dia a dia? Muitas vezes, assim, você está funcional, você é escravo do trabalho, você não faz absolutamente nada que seja prazeroso e agradável, você se pergunta, qual é a diferença? Se eu vou passar mais 10 anos vivendo assim, não sei se eu quero passar, não tem nada legal, não tem nada agradável no meu dia. Eu posso também aprender a ser um pouco mais resistente, né? E isso é uma fala muito comum no William James, né? O exercício da vontade. E quando a gente fala no exercício da vontade, a gente não está dizendo que suicidar-se e que ter depressão é uma questão de vontade, mas a gente está dizendo que a gente precisa aprender a empregar todas as nossas forças em nome de alguma coisa, em nome de uma construção, em nome de um querer. William James sabia do que ele estava falando, porque ele tinha ideação suicida. Ele teve uma filha que tinha uma depressão profunda. E através
do exercício da vontade, né, e a Gestalt trabalha muito com isso, né, que são os nossos ajustamentos criativos, ele conseguiu não só resistir, mas ele conseguiu ser a pessoa brilhante que ele foi. Pode passar. O suicídio ele é visto como uma forma de escapar de situações de infortúnio, de conflitos, de desamparo, de desespero. Isso aí é uma dissertação que eu achei de um colega seu aí, né, orientado pelo Jorge Boris. É muito legal, muito interessante, que fala da perspectiva fenomenológica existencial diante dessas situações. Né? Então, assim, na hora, parece a coisa mais razoável, a única alternativa que eu tenho diante de mim. Pode passar. É muito legal. Eu achei essa pérola do William James. Eu tinha esse livro e eu ainda não tinha namorado muito com ele, né? E eu achei essa citação dele, fui reler o livro ontem. E aí é um livro que ele faz a pergunta: vale a pena viver? E aí ele vai dizer o seguinte: ele conta a história da pessoa que está subindo uma montanha e de repente se depara com um pequeno abismo. E ele diz: bom, se a pessoa, se ela acreditar que é possível ela passar para o outro lado do abismo, ela usa toda a sua energia para que isso aconteça. Mas se ela duvidar, por um segundo que seja, ela vai cair. A grande questão é que ela não tem alternativa. O abismo está diante dela. Mas a nossa crença, ela vai ter muito a ver com os esforços que a gente disponibiliza. Então ele diz, em conclusão a essa palestra: não tenham medo da vida. Acreditem que a vida vale a pena ser vivida e essa sua crença contribuirá para que realmente vale a pena. Mesmo quando mergulhados em desespero, desamparo, nós sempre podemos permanecer por mais 24 horas, nem que seja para ver o conteúdo do jornal de amanhã ou que o próximo correio trará. Minha filha vai fazer uma apresentação na semana que vem. Consigo esperar até a apresentação dela, por exemplo? Né? Eu achei isso muito interessante porque é muito parecido com a perspectiva do pessoal da AA. Por hoje não beberei. A ideia de nunca mais beber é insuportável, mas hoje eu suporto não beber. A ideia de viver sempre assim é insuportável. Mas hoje eu consegui sobreviver. E não foi tão ruim assim. E se eu entendo que, em tese, é uma decisão que, em tese, eu posso cometer a qualquer momento, eu também posso adiar. E se eu consigo lidar com o sentimento de urgência, eu posso encontrar algumas coisas que podem ser interessantes. E pode ser, inclusive, eu estou apaixonada por essa série, por isso eu vou falar, esperar sair a terceira temporada de Ted Lasso. Incrível essa série, recomendo para todo mundo. Muito legal. Porque trabalha com essa perspectiva de um otimismo, de uma pessoa absolutamente otimista, extremamente inteligente, mas se ela não bate de frente com ninguém, por conta disso, todo mundo tem como uma pessoa muito ingênua, e ele é absurdamente profundo na fala dele. Só que ele não está preocupado em pensar sobre ele. Isso sim, na verdade, quando a gente vê a série, no fundo, eu não sei se eu queria ter um amigo como ele, eu queria conseguir ser do jeito que ele consegue ser. Pode passar, Daniel. Ser resiliente significa que condições desfavoráveis são enfrentadas com sucesso, mas sem sofrimento, atravessadas, aproveitadas para o aprendizado e para a tentativa de integrá-las ao tecido de sua vida. Tem um filme chamado Milagre Inesperado, que conta a história de uma mulher super vivaz, tinha 3 filhos, que era enfermeira, que trabalhava e sofre um acidente e fica paraplégica, baseado numa história real. Ela descobre na corrida de caiaque uma nova perspectiva de vida. A gente vê essas pessoas na foto, a gente pensa assim, essas pessoas lidam com a questão de forma diferente. A gente não sabe o que elas precisaram atravessar para chegar aqui, nessa foto maravilhosa que a gente vê. Então, assim, todos nós temos dificuldades. Não dar conta de lidar com as dificuldades, não estar disponível para administrá-las, é que muitas vezes faz com que a gente pense que a única alternativa que a gente tem é o suicídio. Pode passar, né? Eu preparo aqui com a hora. Apenas quem consegue olhar para frente e se abre para novas experiências tem uma chance de crescer. Pode passar. Obviamente, muito na fala do Viktor Frankl, a gente vê muito isso no livro
É Isto um Homem, do Primo Levi, né? Que é óbvio que é muito mais possível a gente administrar os nossos desconfortos quando a gente tem um sentido, um significado, uma perspectiva. Tem um filme chamado Uma Lição de Esperança, que é baseado numa história real. É um cara que é judeu, que no campo de concentração, quando ele vê que a vida dele ele estava na possibilidade iminente de morrer, ele não tinha outra alternativa, ele diz assim, ele tinha um livro persa, o qual ele não conhecia só uma palavra, que era papai, e ele diz assim, não, gente, eu não sou judeu, eu sou persa. E, curiosamente, tinha um oficial que precisava de alguém que falasse persa. Detalhe, ele só falava uma palavra em persa. Ele criou todo um vocabulário, ele criou mais de 2.000 palavras em persa para ensinar essa pessoa. Eu pensei, quando ele começou a criar, eu pensei assim, tá, legal, ele não tem nada. Como é que ele vai saber o que ele inventou? E ele criou um sistema para que ele pudesse criar as palavras, inventar as palavras e ensinar para uma outra pessoa. E o sentido disso fez com que ele conseguisse atravessar situações mais extremas. A gente precisa aprender a se surpreender com a vida. E também deixar que a vida nos surpreenda. Hoje está muito, 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 muito pesado. Mas eu não sei se amanhã vai estar um pouco melhor. Segundo o Hilke, caso existam perigos, então precisamos aprender a amá-los. Pode passar. Uma grande motivação nos ajuda a gerar mudanças. Nós, adultos, mesmo sendo adultos, somos capazes de treinar a nossa resistência. E se a gente consegue aceitar o sofrimento, e a gente acredita, essa crença baseada no que o William James está propondo, e a gente acredita que ele vai passar, ele passa. Porque a gente contribui também para que a gente administre melhor essa situação. E a gente não é forte em todas as situações. A gente não precisa ser forte em todas as situações. E uma das coisas que pode nos ajudar é que a gente aprenda a ser flexível, pode passar. No meio do inverno, eu descobri que existe dentro de mim, um verão invencível. Por que eu coloco essa foto? Não é só porque é meu filme preferido no mundo, e para uma cinéfila de carteirinha é difícil ter um filme preferido, mas é porque quando ele fez essa cena, bem aí, ele estava com 39 graus de febre. E ele fez essa cena numa única tomada, porque ele não podia desperdiçar, porque essa chuva não é de verdade. A chuva do filme Cantando na Chuva não é de verdade. Ele tinha um caminhão-pipa jogando água e ele precisou misturar, acho que foi leite também, para que a água ficasse mais densa, para que ficasse legal no filme. Para mim é uma das cenas mais encantadoras de todo o cinema, e não tem uma única vez que eu revejo essa cena que eu não fiquei profundamente emocionada. E quem vê o desempenho do Jim Kelly nessa cena nunca vai acreditar que ele estivesse com 39 graus de febre e que ele executou essa cena de uma única vez. Então, acho que assim, é uma cena de resiliência, porque a gente normalmente a gente olha o que o outro está fazendo e a gente tem sempre a falsa impressão de que ele está fazendo aquilo porque para ele é fácil. E é muito importante a gente lembrar que a grande maioria de nós está o tempo todo administrando coisas que são difíceis. A minha resiliência vai dar a medida do que eu consigo. Hoje, por exemplo, em tese, deu quase tudo errado para mim e para o Daniel. Mas a gente conseguiu. Se a gente tivesse um nível de estresse maior ou de diminuição de resiliência, a gente podia ter tido outras atitudes e outros comportamentos. Mas, assim, eu tenho uma coisa comigo que eu nem sei se sempre ela é saudável. Mas, assim, o meu objetivo é dar certo. Então, eu vou fazer o possível para que a coisa aconteça. Eu posso parar e ficar lamentando, porque assim, lá não era do jeito que eu queria, que eu pensei, que eu imaginei. Eu posso querer que a coisa aconteça, mesmo que não seja do jeito que eu imaginei. Como boa representante da Gestalt, isso é o que a gente chama de ajustamento criativo. E no último slide tem só as referências dos materiais que eu usei. De novo, o convite que o Daniel me fez, né, parabenizar o evento, achei incrível essa iniciativa. E o meu compromisso, para ficar uma coisa mais redondinha, é que, assim, eu tentar nesse final de semana, se conseguir eu te dou um toque, é fazer a gravação, né, da minha fala,
E aí eu disponibilizo para você, Daniel. Ótimo. Eu te agradeço muito, Ingrid. Mas